Rafael Brandão na Classic, Ramon na Open, Kaique Pro na Classic. A gente costuma fazer bastante esses comentários aqui no Brasil em relação à categoria que um atleta poderia se encaixar melhor em relação a qual ele está atualmente. E recentemente o podcast lá da gringa, que é o podcast do Nick Tragili, ele comentou junto com o Sami Banu a possibilidade de o Ramon competir na Open e também o fato do Chris Bumstead ser atualmente um atleta quase que imbatível dentro da Classic Physique, baseado nesse limite de peso que é imposto pela categoria atualmente. Então a gente vai dar uma olhada aqui no trecho que foi legendado pelo canal RJB Bodybuilding dessa conversa entre o Nick e o Sami Banu. He's about 6'1", approximately. No, he's 5'11". I was with him. 5'10", 5'11", yeah. Because Chris somehow gets the 6'1". Aqui ele fala uma coisa muito interessante, que é sobre o Chris Bumstead não ter de fato 1,85. Quem acompanhou a Classic Physique desde o início sabe que o Chris Bumstead, no início, quando mostrava a altura do atleta, ele não tinha 1,85. E aí agora, supostamente, o Chris Bumstead ganhou alguns centímetros, fazendo ele subir de peso. Então isso aqui foi um ponto interessante, já foi discutido isso aqui no Brasil algumas vezes, mas de fato, quando você pegava as primeiras imagens do Mr. Olympia, onde o Chris Bumstead entrava no palco e aparecia a altura dele, ele não tinha 1,85,5. Isso é um fato muito interessante. Ele comentou aqui, mas ele acabou só dando uma passada aqui porque não é o foco do vídeo. Weight cutoff, which I think is crazy. He's definitely not 6'1", but that's besides the point. And that's like a 240 no, he's shorter. Or 240 something cutoff. Like, you know, it's wild. So, and I think Ramon is like almost 20 pounds less than him for the weight cutoff. And only like 2 inches apart. 20 pounds and 2 inches. That's crazy. That's not fair. No. Just below him. It's not possible. He's an open bodybuilder on stage. That's what open bodybuilders weigh. Yeah. Nick, did you see the clarity on his body? It's crazy. The quality of the back, the striation in his triceps, the separation in his thighs. I don't think he can get any better, though, with this weight class. I don't think it's possible. No, especially if he keeps getting bigger. I think he should go into the Open. Yeah, I would go into the Open. I think he should pick a show after the Arnold and do the Open. Yeah, that's a good idea, actually. Rebound and go right into it. Yeah. Vamos colocar isso aqui que foi dito em 2 pontos. O primeiro deles, Ramon na Open. Geralmente esse comentário do Ramon migrar de categoria, principalmente para Open, gera um certo borbulho no estômago dos brasileiros. E eu diria que isso acontece devido a 3 fatores. O primeiro deles é que o Ramon já é um atleta consolidado na Classic Physique. O Ramon tem resultados muito sólidos nessa categoria. A estreia dele no campeonato profissional na Classic foi no Europa Pro, onde ele saiu com a 2ª colocação e classificado para o Mr. Olympia. Depois o Ramon vai para o Mr. Olympia e já pega um top 5 na Classic Physique. E cerca de 3 ou 4 meses após o Mr. Olympia ele ter pego essa 5ª colocação, ele foi competir no Arnold Classic Ohio de 2022 e ele ficou com a 2ª colocação, só perdeu para o Terence. E após isso, o Ramon só competiu agora no Mr. Olympia de 2022, final do ano, onde ele pegou a 2ª colocação, inclusive vencendo o Terence, que ficou em 6º. E muito provavelmente deve ser o Ramon o vencedor agora do Arnold Classic Ohio de 2023, que vai acontecer daqui 4 semanas, uma vez que o Terence decidiu não competir, já que não ia dar tempo dele fazer grandes melhorias para esse campeonato, tendo visto que a diferença do Mr. Olympia para o Arnold Classic Ohio é de apenas 3 meses esse ano. Então, com isso, a gente vê que o Ramon ele tem resultados nessa categoria que são muito sólidos, então não faria o menor sentido de um Ramon migrar de categoria agora, tendo em vista que ele está conseguindo ótimos resultados na Classic Physique. O segundo ponto que eu colocaria é o fato de que a Classic Physique atualmente é a categoria com maior hype no Brasil e também no mundo. Então as pessoas não querem ver o Ramon competindo na Open, querem ver o Ramon competindo na Classic. Talvez seja um prestígio muito maior ver o Ramon vencendo o Chris Bumstead do que vencendo um Harry Chope, vencendo o Nick Walker, do que vencendo um Derek Lunsford. Então tem essa admiração do público em relação à Classic Physique e obviamente eles vão querer ver o Ramon competindo na Classic. E o terceiro ponto que eu colocaria seria o fato de que muitas pessoas acreditam que ao Ramon sair da Classic e migrar para Open, ele acabaria perdendo a linha que ele tem no físico. Então perderia a cintura, perderia as proporções, perderia a harmonia que ele tem no físico. Então tem muitas pessoas que têm esse medo de o Ramon migrar de categoria e perder a linha estética que ele possui. Mas uma coisa eu digo para vocês, todos os atletas, com exceção do Chris Bumstead, teriam vantagens em sair da Classic Physique e migrar para Open, uma vez que quase todos os atletas hoje em dia têm problema com o limite de peso da Classic. O único, por enquanto, com exceção do Chris Bumstead, que não tem esse limite de peso ainda enchendo a paciência é o Worth, porque ele ainda é um atleta muito novo, não tem maturidade muscular suficiente, mas é uma questão aí de 2 ou 3 anos por
pro Urs começar a ter problema com o limite de peso da Classic. Então aí é onde a gente entra no segundo ponto desse vídeo do que foi comentado, que é o fato do Chris Bumstead ser um atleta quase que invencível na Classic Physique atualmente. Antes de entrar nessa linha de raciocínio, vamos pensar o seguinte: a 212 ela é uma categoria que ela tem limite de peso. Todos os atletas, independentemente de altura, têm que pesar 96 quilos. Aí a gente pega um atleta como o Sean Clarida, que tem 1,56 m de altura. E você pega, por exemplo, o Derek Lunsford, enquanto competindo na 212, que tem 1,67 m. Ambos esses atletas, embora haja uma diferença de 11 centímetros de altura, só podem pesar 96 quilos. O que acontece é que a 212 é uma categoria que vai beneficiar os atletas, então, que são mais baixos, como por exemplo o Sean Clarida. Por ser 11 centímetros menor, ele vai ter uma massa óssea menor, ele vai ter uma estrutura menor, e isso implica dizer que ele vai conseguir adicionar mais músculo pesando muito menos na balança. Então isso acaba gerando uma vantagem absurda para quem é mais baixo. Essa é uma característica da 212. O Sean Clarida não pesa 96 quilos nem no off-season dele. Ele geralmente costuma competir entre 79 e 80 quilos. E o mesmo vem acontecendo na Classic Physique, só que é o contrário. A categoria tem beneficiado atletas que são mais altos. O Chris Bumstead é atualmente, dentro do top 10 da Classic Physique, o único atleta que pode pesar 109 quilos. Fora ele, o que pode pesar mais, se eu não me engano, é o Ramon, que pode pesar 101 junto com o Urs. O Zancanelli pode pesar 104, mas ele ainda não conseguiu entrar no top 10 do Mr. Olympia. Então, o Chris Bumstead tem uma vantagem de 8 quilos em relação ao Ramon, o que não faz o menor sentido, uma vez que o Chris Bumstead é supostamente 5 centímetros mais alto que o Ramon. Então, 5 centímetros dá o direito do Chris Bumstead de pesar 109. E aí entra a questão de como que o Ramon, como que o Terence, como que o Mike Summerfeld, como que os atletas que estão dentro do top 5 do Mr. Olympia vão conseguir bater o campeão, uma vez que o Chris Bumstead ainda tem uma margem muito grande de peso para fazer melhorias. Ele costuma ir na pesagem de moletom, só o moletom pesa 1 quilo. Então, como que esses atletas vão conseguir vencer o campeão, sendo que o campeão tem vantagem para evoluir e os desafiantes não? O Ramon não tem muita margem para evoluir porque já está no limite de peso. O Terence nem conseguiu bater o peso nesse Mr. Olympia de 2022, quase foi desclassificado. Teve que fazer diversas manobras de última hora para tentar bater o peso da categoria e poder subir no palco. Então, imagina só o atleta chegar na hora da pesagem, o peso não bater, aí você tem a frustração, a decepção consigo mesmo, a preocupação de você não conseguir bater o peso no tempo que é estipulado para você poder retornar de novo e tentar fazer a pesagem mais uma vez. Então tudo isso acaba abalando demais o atleta. Então como que eles vão vencer o campeão se só o campeão tem vantagem? É como se todos os outros atletas estivessem com as habilidades bloqueadas, limitadas, enquanto o Chris Bumstead está jogando o tempo inteiro de hack. É uma situação bem complicada da Classic. Eu pretendo trazer um vídeo mais específico comentando sobre isso. Acho que o Gorgonoid já fez um vídeo em relação a isso. O Jason também já fez um vídeo em relação a isso. Eu quero trazer aqui o meu ponto de vista para a gente dar uma comentada em relação ao quão injusto e absurdo é essa relação de peso que tem dentro da categoria Classic Physique. Eu acredito que nos próximos anos a gente deva ter mudanças nesse peso da Classic, porque o Chris Bumstead deve se aposentar em alguma hora, e aí eu pergunto como que vai ser em relação aos demais atletas que há muito tempo já não vão ter mais margem para evoluir dentro da categoria, porque nós como espectadores a gente quer ver que o atleta venha no próximo ano melhor do que ele estava no ano anterior. E como que os atletas vão conseguir fazer essa evolução, essa progressão no físico se eles não têm limite de peso para poder evoluir? O atleta tem que fazer diversas manobras para poder se encaixar dentro da categoria. A gente vê isso acontecendo com o Ramon. E por isso também que se discute do Ramon ir para Open. Porque a gente vê o Ramon com um físico extremamente grande, interessante, 10 semanas antes do campeonato, 12 semanas antes do campeonato. E aí quando chega no palco, o Ramon sacrificou muito volume para se encaixar dentro da categoria. Mas eu acredito que teremos mudanças nesse sentido em breve na Classic Physique. Então o vídeo de hoje é isso. Deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima.